Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Estamos aqui juntos mais uma vez e eu já quero começar esse episódio, por favor, babando nesse bolo. Eu não sei se você está vendo, mas eu estou. Então, tá com fome? Eu também, vou já comer. E onde que é o lugar parada obrigatória? Se você não quiser ir, você liga, faz o teu pedido lá na Porta Itália Matriz. Faz o teu pedido. Lá tem vários tipos de combos promocionais. Lá você vai encontrar todo tipo de doce, salgado, de self-service com inúmeras opções. Você come tudo que você quiser num dia de almoço, assim, no meio da semana, você tá a fim de comer um vatapá, você tá a fim de comer um peixe, você tá a fim de jantar uma sopa bem gostosa de camarão, lá tem. Então corre, já garante aí a tua jantinha da noite enquanto a gente conversa. E hoje o nosso assunto é um assunto que eu não sei nem como entrar nesse assunto, para falar a verdade. Por quê? O que que me trouxe esse pensamento? Eu estava conversando com uma amiga e ela começou a me desabafar sobre as dores da vida adulta. E ela começou a dizer que ela estava vivendo crises emocionais e crises existenciais dentro da realidade de vida dela, que qualquer pessoa olhando de fora diria: Meu Deus, mas você está vivendo o sonho. Fora essa amiga, eu comecei a perceber que esse mesmo pensamento e essa mesma ideia, esse mesmo sentimento, na verdade, se repete muito em muitos lugares, em muitas ambiências. E eu confesso, né, na minha skin sincerona, eu confesso que a princípio eu tenho uma empatia um pouco rasa com esse tipo de situação. Mas aí, né, Deus tratou meu coração e aí botou uma luz, um holofote nas minhas próprias questões, e aí eu percebi que eu não sou tão diferente assim. Então, vivendo os meus processos e as minhas percepções e fazendo os meus diagnósticos, eu percebi que estamos todos no mesmo barco, então vamos conversar sobre isso. O que seria isso? Isso, na verdade, o que eu queria conversar com você é sobre o capítulo da nossa vida que nós não fomos preparados para viver. Ou seja, pode ser coisas diferentes para cada pessoa. Quem sabe você sonhou em casar, você sonhava em casar, em viver o matrimônio, em ter uma pessoa para chamar de meu para sempre, e de repente você tá lá vivendo a vida a dois e você só falta ler aquele livro, Como Matar uma Pessoa e Sair, né, sem ser, como é? Encontrar lá como é o negócio? Sem ser pegue, né? Com a boca na botija, sem ser acusado, sair ileso do crime, enfim, viajei, mas é isso. Ou sei lá, talvez você sonhou em maternar. Não desconte, gente. Você sonhou em maternar e você, meu Deus, meu sonho é ser mãe, eu quero ser mãe a qualquer custo, a todo custo. E você tá lá frustrado porque já passou dos 30 e ainda não aconteceu. E de repente acontece. E você tá lá, grávida. Aí você, poxa, eu achei que a gestação era uma coisa tão linda. Estou eu aqui me odiando, achando enorme, feia, acabada. Aí de repente, a criança sai e você se vê no espelho, não se reconhece. Você dizia: Meu Deus, eu achei que estar grávida que era a parte difícil, que depois que a criança saísse ia ser mais fácil, e aí só ficou mais difícil. Mas é o seu grande sonho, é uma grande realização, e de repente você está muito frustrada, arrasada, querendo arrancar os cabelos, dizendo: Eu não me reconheço mais, a vida mudou completamente. Antes eu tinha tempo para mim, antes o casamento, a gente tinha tempo para sair junto, não tem mais, acabou, morreu. Ou então, não sei, você estava frustrado profissionalmente, você sonhava em dar uma virada, e mudar de segmento, mudar toda a sua jornada profissional.
e você vivia naquela dúvida se você ia ter coragem ou não, mas você estava frustrado naquele curso, naquela universidade, e você, por uma oportunidade do céu, vive essa transição profissional, mas o seu sonho não está sendo tão leve de se viver. Não sei, qualquer que seja o episódio da sua vida, eu acho que existe sempre aquele momento, aquele capítulo em que a gente sonhou viver, o que a gente foi alimentando ao longo da nossa construção do que seria uma vida extraordinária, do que seria o nosso futuro. E de repente nós estamos vivendo o tal do sonho, nós estamos vivendo aquela oportunidade, nós estamos vivendo aquela realização e simplesmente nós estamos nos encontrando completamente despreparados. Pegues de surpresa, de saia curta e desequipado mesmo, assim, sem a menor estrutura para viver esse momento. Então a gente vai se debruçar um pouco sobre isso. Letícia, você tem as respostas? Não, não tem, a gente vai chorar junto essa dor. Tô brincando, gente, vai ter esperança no final, não sai e me ajuda, fica comigo. Mas assim, de verdade, o que a gente mais sente? Porque às vezes eu falo aqui muito dessa questão do sonho, mas pode ser que não seja um sonho, pode ser uma coisa ruim de verdade que você está passando. Ou você perdeu uma pessoa e você tem que enfrentar um luto. E como que você lida com isso? Porque o luto também é uma coisa muito definitiva na vida de uma pessoa, né? Você de repente nunca mais vai encontrar com essa pessoa, você nunca mais vai poder viver esse relacionamento, essa relação, seja de pai, mãe, vô, vó, ou alguém que você tem muito apreço, um familiar, quem quer que seja. E existem esses momentos na vida, esses lutos. O luto pode ser de uma pessoa, de uma situação ruim, ou pode ser o luto de uma vida que acabou para você. De uma transição, ou você foi morar num outro lugar e o que era o sonho de, sei lá, morar no exterior, morar em outro estado, se transformou, não vou dizer num pesadelo, mas em algo que roubou a tua paz, por assim dizer. E como é que você lida com isso, né? Como é que eu lido com essa transição? Porque existe um desconforto no meio do caminho. A Bíblia fala que o homem, ele faz planos, né? Faz parte da nossa natureza planejar, querer ter o controle das coisas, querer entender, querer narrar o começo, o meio e o fim de todas as coisas e gerar uma antecipação para que eu ache que eu sei viver. Mas, graças a Deus, que a Bíblia também fala que o resultado, o propósito é o do Senhor. E sobre essas questões, eu queria primeiro trazer paz e consolo para o nosso coração aflito. Porque quantas vezes a gente está sofrendo sozinho porque a gente não tem nem coragem de expor que nós estamos sofrendo por determinadas coisas, que nós estamos vivendo determinadas crises internas. Eu, eu tenho uma amiga que ela, graças a Deus, se sente à vontade para conversar comigo e ela fala da crise que ela vive na maternidade, que era o sonho dela, que ela teve dificuldade, mas que ao adentrar a maternidade, ela se percebeu sendo roubada de si. E talvez para você seja meio extremo você ouvir isso e dizer, nossa, mamãe vai sentir tal coisa. Mas faz parte da nossa humanidade ter pelo menos a humildade de reconhecer o que a gente de fato está sentindo. Tratar com verdade as nossas emoções. É uma coisa que eu acho muito importante é ter a coragem de dar nome aos nossos sentimentos. Eu tenho uma amiga, que é outra amiga já. Então, muitas amigas, gente. Você também é muitos amigos. Então, até da amiga, amiga, amiga. Amiga A, amigo B, amigo C. Na primeira temporada, eu dava nomes internacionais, né, para as minhas amigas. Então, já já eu solto algum nome internacional, que é um monte de amiga internacional. Mas eu tenho uma amiga, voltando, né, para não perder o feeling aqui do negócio, que
um desafio muito grande que ela tem é com a enteada. Então ela tem uma enteada a quem ela ama, a quem ela tem um apreço, e ela casou sabendo que ela teria que eternamente lidar com a presença da enteada, mas essa enteada é uma pedra no sapato dela, é uma dor que ela tem. E eu posso infinitas vezes olhar para ela e dizer: "Mas você casou sabendo?" E ela vai morrer respondendo: "Casei sabendo". Mas não muda o fato de que é uma dor, é um desafio, é uma relação que ela precisa o tempo todo resgatar a sanidade, resgatar a maturidade, resgatar o equilíbrio. E assim, se você não fizer esse exercício, qual é o exercício a qual eu estou falando? O exercício de se perceber. O exercício, a gente ainda está nessa parte, a gente ainda está nessa camada. Na camada do diagnóstico. Se eu não fizer esse diagnóstico, eu não tenho condição de ir para a parte 2 do processo. A parte 2 que vai tornar o caminho mais leve. Então, primeiro eu preciso cair em mim de que, de fato, eu não fui preparada. Sabe aquele, ó, se você é mulher e você já teve o seu primeiro bebê, sabe aquela primeira olhada no espelho pós-parto? É isso, é tenebroso. É um negócio assim, é um sentimento muito estranho, porque você pensa, tá no céu, mas tá nas portas daquele lugar ao mesmo tempo. É caótico. Sabe quando você, sei lá, quem sabe para um homem seria você comprar o carro dos seus sonhos. Você deu um passo ousado, você está muito feliz, você está celebrando que você adquiriu aquele bem que você tanto sonhava, mas aí na mesma hora você pensa: meu Deus, assinei o contrato, agora como é que eu vou pagar? E dá aquele desespero, e você fica: meu Deus, mas eu tenho responsabilidades, e eu tenho agora que. Opa, peraí, agora eu vou ter que me organizar, eu vou ter que medir isso, medir aquilo. Porque geralmente, quando um cara vai comprar um carro desse, ele, né, não programou direito, não, ele foi pela fé, né? Mas enfim. Cenas para outros capítulos. Mas a questão é que muitos dos caos que nós estamos vivendo nem sempre é caracterizado como caos. Muitos dos caos da nossa vida é, na verdade, um momento de reorganização, de reordenar os nossos valores, o nosso tempo, as nossas estações e dar um start para o melhor tempo da nossa vida. Só que a gente ainda não entendeu isso. É muito, mas é muito importante que a gente se permita perceber que para cada situação que se destrava na minha frente, para cada novo capítulo, eu estou agora com mais ferramentas para enfrentar esse novo tempo da minha vida. Você não chega num tempo na sua vida totalmente despreparado. E sabe qual é a pior parte de tudo isso? É que quando nós estamos vivendo alguns momentos repetidos ou desafios repetidos, muitas vezes esses desafios têm a ver com assuntos que a gente tinha que ter resolvido antes e não resolveu. Sabe que às vezes tem sempre uma pessoa na sua vida que tem uma característica em comum daquela pessoa que já passou e que deu muito errado? Talvez é só o mesmo problema mudando de rosto e mudando de nome, porque eu era para ter resolvido essa questão minha na primeira pessoa e não resolvi. E aí, como eu não resolvi, o que que acontece? Eu que dou um jeito de encontrar outra pessoa do mesmo jeito. Para quê? Para que eu seja, para que eu receba uma nova oportunidade para quem sabe dessa vez ser aprovada. Assim, eu vou ter que ser a pessoa que te dá essas duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que existem problemas que vão continuar acontecendo, existem desafios que vão continuar
se colocando na sua frente enquanto você não vencer a sua própria imaturidade. E a notícia boa é que Deus quer que você seja aprovado. Então, se você está nessa fase, dentro dessa fase, não sei se está escondido dentro daquele cubo do Mario que você tem que dar uma cabeçada para sair o cogumelo de dentro, mas todas as dicas, todas as ferramentas, todos os recursos, eles já estão disponíveis. É um recurso humano de você ter uma amizade que vai te dar um conselho melhor, é um recurso interno, emocional, é um recurso familiar, é um recurso financeiro, seja qual for o recurso, ele já está disponível para esse desafio do seu hoje. E você sendo aprovado, obviamente que a próxima fase não vai ser mais fácil. Ela talvez seja mais desafiadora, mas você também chega lá muito mais equipado. E isso é uma notícia boa. Eu conheço pessoas que estão tendo coragem de abrir a boca para dizer assim: não, a vida tá tão difícil que eu prefiro nem aprender. Deixa aqui mesmo, porque se a próxima fase for mais difícil do que essa, tem condição não. Tem condição não. Deixa aqui mesmo. E isso é lamentável, porque você também está se privando de viver coisas extraordinárias, viver coisas muito melhores, muito mais especiais. Porque não é só o mudar de fase para viver desafios maiores, é você mudar de fase para viver outras qualidades, outras possibilidades boas que só quem está nesse outro nível vai ter acesso. Então, o que que eu percebo? Eu percebo que muito desse nosso despreparo está em uma dificuldade no nosso diagnóstico das nossas próprias emoções, de andar de mãos dadas com a realidade e entender o que que nós estamos sentindo de verdade. E outro problema é que a gente ama dormir de conchinha com a nossa imaturidade. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que se o marido não, uma mulher, né, falando que se o marido não fizesse as coisas do jeito que ela queria, ele simplesmente não teria o benefício dela no final do dia, como se isso fosse uma moeda de troca. E eu fiquei ouvindo aquilo e ela falando que ela dava um carão, que ela isso, que ela aquilo, e no final do dia ele nem procurasse por ela. Né? Você assim, tá cá entre nós, né? Isso que é segredo nosso, né? Então, sei lá, deixa eu achar um nome pra essa amiga. Juliana, vou botar a Juliana lá. Então, a Juliana sempre tinha essa moeda de troca. Então, se ela combinasse estar em tal lugar e o marido atrasasse, ela já avisava pra ele, ó, já era, viu? Você se queimou comigo. Juliana não podia levar um não do marido, que ela já soltava a bomba no peito do pobre do marido dela. E o marido dela fazia cara feia, dizia que era história, mas no final a gente sabia que a Juliana ganhava, né? Fazia o que ela queria. Ou não fazia o que ela não queria. E aí um dia eu tava conversando com a Juliana, peguei ela no flagra com essas conversas. O pior é que era público, então ela não preservava, entendeu? A intimidade do casal. E eu falei assim: Juliana, mulher, deixa eu te falar, tu não gosta não, é? Tu não gosta não do negócio? Tu acha ruim? Tu acha péssima, é? Eu pedi pro meu marido dar umas aulas pro teu marido, que ele tá fazendo alguma coisa errada. Brinquei, tirei onda e fui perguntar. Ela disse: não, eu gosto, não sei o que. Eu digo: mulher, e quem foi que fez alguma coisa errada? Foi ele ou foi tu? Aí ela: tu não viu não, ele não fez isso, ele tá... Bem dondoca, assim, bem dona do... bem cheia de direitos. Eu falei assim: engraçado, ele fez uma coisa errada e a penalizada vai ser tu, porque tu vai ficar sem. Tu é que vai perder, mulher, no negócio. Tu que vai perder o auge, o final do dia, assim, terminar o dia bem. Tu vai ficar sem. Tu é muito burra. Tu que tá
sendo penalizada no final das contas. Tu não já deu um carão nele? Vocês não já discutiu? Você não já botou, tu não já provou pra ele que ele tá errado? Então pronto, ele não já aceitou? Já tá resolvido. Vai pra tua casa e faz tudo que tu tem direito, vai ser feliz. Acabou. Por que que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo isso porque nós amamos andar de mãos dadas com a nossa imaturidade, com a nossa fraqueza de pensamento, de achar que a gente tem muito direito, de achar que as coisas precisam ser do jeito que a gente acha melhor, de achar que o mundo nos deve algo, de achar que agora que eu sou mãe, eu ainda tenho o direito de ter toda a liberdade de rotina que eu tinha antes, quando eu não tinha uma criança para cuidar. De achar que eu agora tenho liberdade financeira depois de casado. Eu não tenho, porque não é o meu dinheiro, é o nosso. Polêmico, né, Brasil? Mas eu tô aqui pra ser sincera. Depois eu trago uma pessoa aqui para falar de contabilidade familiar, caos. Enfim, existem coisas que simplesmente não faz mais parte da sua realidade. Se você está vivendo agora uma transição profissional, você agora não tem mais a liberdade de dizer o que você sabe e o que você não sabe. Você tem que aprender, você precisa se submeter aos processos. Se você perder uma pessoa que era importante para a sua vida, sei lá, um tutor, alguém que era responsável financeiro por você e que agora não é mais, e você agora tem que ter controle sobre essa área, você agora precisa prover para você mesmo. Você precisa de um choque de realidade, de que agora não dá mais para você escolher os seus horários, você precisa construir o seu patrimônio, você precisa trabalhar, você precisa fazer mais do que você fazia antes. E isso é libertador. É libertador. Quando você entende que esse momento, na verdade, é um momento de aprendizado, é um momento em que você vai aquietar a sua mente para perceber as suas emoções, identificar os seus pontos de imaturidade e ditar as suas novas regras. Parabéns, você virou um adulto de verdade, não é um adulto Nutella. Isso é muito importante. Assim, esse mundo de pessoas que não querem sentir uma dor numa unha, que não quer sofrer nada, que não quer passar por nada, que não sabe nem sequer ter uma amizade que tem uma opinião diferente. Que isso já é um motivo de cortar laços. Só mostra o quanto você dorme de conchinha com a sua imaturidade. E quanto mais você dormir de conchinha com a sua imaturidade, quanto mais você massagear os seus sentimentos mais infantis, mais difícil vai ser atravessar esse capítulo da sua vida de que você não estava preparado para viver, não estava preparado para experimentar, mas está vivendo. E aí? O que será de você? Já era, né, bebê? A Bíblia fala em Salmos 40 assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um passo para a maturidade é você ter coragem de silenciar os seus pensamentos. É você ter coragem de dizer: eu me recuso a me sentir dessa forma. Eu me recuso a manter essa mentalidade de vítima. Eu me recuso a permanecer dando voz a opiniões tão vazias de fundamento. E isso não é para pessoas fracas, porque dói, dá trabalho, é difícil, mas é libertador. É libertador. Eu tenho um grupo de amigas que, graças a Deus, nós não temos mimimi umas com as outras. Então a gente consegue dizer assim: mulher, tu postou aquilo, que horror, apaga. Ou, meu Deus, por que que tu falou isso? Ou, nossa, que opinião brega. Ou que sei lá o quê. A gente fala assim, de verdade. Uma liga pra outra e diz: ai, não acredito, aconteceu isso, 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 isso. A outra fala assim:
E tu acha mesmo que o que tu fez foi bonito? Tu acha mesmo que tu tá certa nessa história? E por mais que a gente se chateie, porque não acho que a gente não vai se chatear, que eu não me chateio se eu escutar uma opinião que vai contra a minha. Claro que eu me chateio, claro que eu fico frustrada, mas eu entendo que essa fala vem de um lugar de verdadeiro amor, sabe? E você só encontra o gozo de viver certas estações difíceis, certos capítulos difíceis na vida, quando você encontra esse propósito, esse amor incondicional, quando você tá tão consciente do processo que você tá vivendo que você não se importa mais tanto com essa dor que você tá vivendo. Eu consigo ancorar isso muito fácil na maternidade, porque para mim é muito claro o padecer no paraíso, onde, óbvio, eu amo os meus filhos, eu sonhei com os meus filhos, se eu pudesse eu teria mais, mas dizer que é fácil não dá, dizer que eu amei estar grávida, não amei, eu achei horrível. Se tem uma coisa que eu não curti foi estar grávida, misericórdia, falar sobre isso faz qualquer pessoa não querer nem mais engravidar, se me ver falando sobre isso, você nunca engravidou. É muito chato, é muito desconfortável. Pós-parto é desagradável. E é porque eu tive pós-partos excelentes, assim, de recuperação rápida, bem louca. Não aconselho pra ninguém. É porque eu sou aquela mãe doida que com 7 dias o menino tava no meio do mundo. Mas era difícil. O primeiro filho, mais ainda, porque tive depressão pós-parto. Precisei, sim, de acompanhamento profissional. Foi muito difícil. Quem sabe em um outro momento eu converso mais sobre isso. Mas uma coisa que eu repetia pra mim e dá vontade até de chorar, só de me lembrar. Mas quando eu tava só com o Joaquim nos meus braços e ele tinha meses de nascido e eu tava num buraco muito profundo. Eu eu dizia muito assim: eu não tô aqui pra ser feliz. Eu tô aqui pra viver a melhor estação da minha vida. Eu tô aqui pra cuidar desse ser humano e todos os seres humanos que eu tenho pra colocar nesse mundo. Eu tava num buraco de uma depressão horrorosa, mas eu tinha tanta consciência, tanta clareza na minha razão, na minha alma, no meu espírito, de que eu nasci para ser mãe, que eu queria todos os filhos que eu tinha para ter, independente de naquele momento eu estar bem ou não. Eu só queria cuidar dos meus filhos e eu entendia que uma hora eu ia ficar bem. E que isso eu nunca ia passar para os meus filhos, que era uma crise que eu estava passando, que era uma crise minha e que os meus filhos eram o melhor presente da minha vida. E é porque eu só tinha um. E eu tava mal. Eu tava muito mal. E esse encontro com a realidade, esse trancar os dentes mesmo e ter sangue no olho, foi também o que me tirou do buraco. Precisei de medicação, precisei de suporte, precisei de acolhimento, precisei de socorro. Tive muita dificuldade em pedir ajuda, mas foi essa clareza. E eu te incentivo a buscar ter essa clareza. Que você realmente busque na sua espiritualidade não fazer orações e preces que massageiam como você está se sentindo, mas de dizer assim: eu preciso ser melhor, eu preciso fazer melhor, eu preciso ter mais raça, porque a vida passa tão rápido. Se a gente ficar só lambendo ferida, vai ser tão, vai ser tão ruim, vai ser tão ruim. E é isso. Eu queria te incentivar a buscar conselho, porque a Bíblia fala que na multidão de conselho há sabedoria, e é na multidão de conselho, ou seja, você vai ouvir muita coisa. E com o filtro da palavra de Deus, com o filtro da sua moral, da sua ética, das suas crenças, você vai ter condições de discernir o que que faz
do que não faz sentido para você e construir daí uma vida mais coerente com a pessoa que você quer se tornar a cada dia e não da pessoa que você já foi. Que como a gente conversou aqui, às vezes a gente nem mudou tanto assim, a gente acha que mudou, que já evoluiu um bocado e será? Será se a gente evoluiu mesmo? Mas estamos nesse processo e que venhamos a viver a luz de verdade, porque a verdade ela liberta. Fala a verdade. Fala a verdade pro espelho, fala a verdade para as pessoas ao teu redor, que eu tenho certeza que só nisso você já vai encontrar, você já vai perceber um redirecionamento na sua vida, nas suas posturas e na sua perspectiva. E é isso, ficamos por aqui e eu te espero de novo segunda-feira com mais um episódio do Sincerona Cast.